Em primeiro lugar, eu quero dizer um bom dia e, assim, eu estou encantada. Além de agradecer o convite, né, a oportunidade de estar aqui, eu estou encantada com a igreja. Eu até comentei com a Ritinha, desde a entrada, o carinho, o acolhimento que vocês deram. E eu acho que deve ser assim todo dia, né? Então, estão de parabéns, uma igreja acolhedora, carinhosa. Eu me senti assim. Eu gostaria de fazer uma oração. Oremos. Santo e bondoso Deus, neste momento, Senhor, que Tu possas acalmar o nosso coração, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa que pela minha boca saia a Tua palavra e que nós possamos ser edificados. Cada coração aqui esteja sedento pela Tua palavra e seja servido por ela, Senhor, para que nós possamos ser pessoas melhores. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. É uma mensagem do Ministério da Mulher da Divisão Sul-Americana, mas o nome da mensagem é Lar, Lugar de Refúgio ou Campo de Batalha. Mas antes disso, eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Juízes 19. É a única parte que a gente vai abrir a Bíblia. Depois eu só vou citar as... Vocês estão me escutando bem? Beleza. Capítulo 1, ou 19, versículo 1. Aconteceu também naqueles dias que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa do seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E o marido se levantou e partiu após ela para lhe falar conforme o coração, e para tornar a trazê-la, e seu moço e um par de jumentos iam com ele, e ele a levou para a casa e ela o levou à casa do seu pai. E vendo-o seu pai, alegrou-se ao encontrar com ele. Vamos parar aqui, eu vou contar só um pouquinho para abreviar um pouco. Quando ele quis ir embora da casa do pai, o sogro ficou impedindo, adiando aquela partida por um bom tempo, até que ele foi embora. E no meio da viagem ele se achou em Gibeá, e eles não tinham lugar onde ficar. E ali apareceu uma pessoa, um senhor, que os acolheu na casa deles. Então vamos para o versículo 21, diz assim: e o trouxe à sua casa e deu pasto aos jumentos e lavou os pés, e comeram e beberam. E estando eles alegrando-se o coração, eis que homens daquela cidade, homens que eram filhos de Beleal, cercaram a casa, batendo as portas, e falaram ao velho senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou na tua casa, para que o conheçamos. E o homem, o senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: não, irmãos, não façam isso. Eles estão na minha casa. Não façam tal loucura. E eis aqui a minha filha, jovem, e a concubina dele. Tirai para fora e humilhai-as a elas, e fazei delas o que bem parecer aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais a semelhante loucura. E progredindo a história, o próprio levita colocou a mulher dele para fora, a concubina, e ali ela foi abusada e morta. E o levita, no outro dia, encontrou-a na porta da casa onde eles habitavam. Bom, por que eu, num sábado tão lindo, eu contei essa história para vocês? Porque eu acho essa história terrível.
né? Ela vai, se vocês chegarem em casa e lerem o restante da história, é mais aterrorizadora possível. Mas por que eu quis contar essa história? Porque Deus deixou ela na Bíblia por algum motivo. E a gente pode tirar 2 lições dessa passagem. Primeiro é que o lar é um local inviolável, né? Onde deve reinar a paz e o acolhimento de todos. E a segunda lição é que, como filhos de Deus, nós temos o dever de proteger os mais frágeis e vulneráveis. Nunca, em hipótese alguma, causar-lhe ou permitir o sofrimento físico ou emocional. Então vamos à mensagem propriamente dita. No mundo em que vivemos, enfrentamos grandes desafios em nossos relacionamentos familiares e afetivos. Isso porque a luta diária pela sobrevivência e as demandas de cada vez maiores para a satisfação dos desejos têm provocado um forte impacto nas emoções e comportamento das pessoas. É por isso que o lar precisa ser um lugar de refúgio e não um campo de batalha. Seria maravilhoso se fosse uma realidade para todos os lares. Está falhando? Não? Ao estabelecer o vínculo familiar, Deus fez com objetivos bem definidos: gerar, acolher, nutrir e cuidar. Formar homens e mulheres para a vida, dando-lhes identidade e destino. Para complementar o que a Rita falou, aqui no Brasil, nunca houve tanta violência nos lares nesse tempo de pandemia. Os números elevaram-se assustadoramente de violência doméstica. Por isso, mais do que simplesmente um grupo cultural, a família é a expressão do cuidado de Deus, por propiciar ao ser humano um lugar de refúgio para o seu desenvolvimento físico, emocional, mental e espiritual. Uma pergunta que precisamos responder todos os dias é a seguinte: o que é que eu posso e o que eu devo fazer para manter o meu lar como lugar de refúgio? O apóstolo Paulo, ele responde isso em Colossenses 3,14, que diz assim: e acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Esse é um texto maravilhoso. Ele coloca o amor como a mais importante das virtudes que os seres humanos têm, como se fosse uma cola, um amálgama, para solidificar os nossos relacionamentos. O amor é uma lente que nos permite ver o outro muito além do seu exterior. Quando esta lente está desfocada, a base que sustenta os nossos relacionamentos, ela também se desloca para o lado errado. Nós começamos a achar que a aparência física, que os bens materiais, é isso que serve de relacionamento. E isso é um caminho desastroso, porque hoje eu posso ser linda, maravilhosa, ser jovem, né? Amanhã eu envelheço, eu posso sofrer um acidente e me transfigurar, eu posso ter uma doença, né? Como também eu posso ser riquíssima hoje e amanhã, nesses tempos tão assim, que você não tem uma segurança, você pode estar rico hoje e amanhã você perder tudo que você tem. Então, a gente deve colocar o amor como a prioridade para escolher os nossos relacionamentos. Existem 3 pilares que vão sustentar o amor em sua plenitude, que foram citados aqui. O primeiro é o cuidado, o segundo é o respeito e o terceiro é o perdão. Falando sobre cuidado, quem ama não maltrata. Não podemos nos esquecer que a saúde emocional e física e espiritual daqueles que estão no nosso redor, ela está intimamente ligada ao cuidado que temos para com eles. Quem ama cuida, busca suprir as necessidades do outro. E cuidar vai muito além de pagar as dívidas ou dar presentes. Devemos falar palavras que reforcem a confiança e a autoestima deles. O amor é uma terra,
é uma planta que precisa ser cultivada e nutrida. Esse cuidado é pessoal e intransferível. Eu não posso pegar e delegar esse cuidado para as escolas, para a igreja. Essas instituições, elas devem realmente cuidar dos nossos filhos. Mas a pessoa mais responsável por isso somos nós, que somos pais e mães. Relacionamentos felizes, eles são formados por pessoas capazes de comunicar seus sentimentos. Pessoas precisam de palavras, de ações amorosas. O amor, ele nunca morre de repente. Às vezes eu converso com pessoas que dizem, não, deixei de amar, né? Não sei porquê, de repente eu deixei de amar. Nunca é de repente. Ele vai morrendo aos poucos. Se você pensar, é quando nós não regamos diariamente com atenções, com palavras de carinho, com palavras afetuosas, que vai minando o coração do outro, dos filhos, da esposa, do marido. E às vezes, irmãos, até as brincadeiras, elas machucam o coração dos nossos queridos, né? Muitas pessoas, elas dizem assim, críticas construtivas. Não existe crítica construtiva. Toda crítica que magoa, que deixa tristeza, ela é destrutiva. Então, a gente deve ter cuidado de reforçar, principalmente nas nossas crianças, palavras que reforcem, que deixem elas que aumentem a autoestima delas. Estudamos recentemente, na escola sabatina, a história de José, que vinha de uma família disfuncional, onde o pai e a mãe dele, o pai principalmente, fazia distinção entre os filhos, né? Ele amava mais um do que o outro. Isso é destrutivo. E se não fosse a ação de Deus na vida daquela família, teria havido uma tragédia. Deus espera que nós tenhamos relacionamentos saudáveis, onde todos busquem o bem-estar de cada membro da família. Ao demonstrarmos cuidados com aqueles que estão ao nosso redor, nós estamos cumprindo com a responsabilidade que nos corresponde dentro do plano de Deus para a preservação dos nossos relacionamentos. Ellen White fala no Lar Adventista sobre o pai. Ela diz assim, o pai representa o legislador divino em sua família. É o colaborador de Deus, promovendo os graciosos desígnios de Deus e estabelecendo em o sacrifício da manhã e da tarde, confessando os pecados cometidos por si e pelos seus durante o dia. Vejam, o pai é o exemplo, ele é o pilar de sacerdote. A função do pai é que a mãe e os filhos vejam o quanto ele é amoroso, ele é gentil, ele é bom, e essa bondade de sacrifício como sacerdote leve aquela família aos pés de Jesus. Ao mesmo tempo, ela diz que a mãe é a rainha do lar e os filhos são seus súditos. Deve governar a casa sabiamente, na dignidade e na sua maternidade. Sua influência no lar deve ser excelsa, sua palavra lei. Os filhos devem ser ensinados a considerar sua mãe não como uma escrava, cujo trabalho seja servi-los, mas como uma rainha, que deve guiá-los e dirigi-los, ensinando-os linha a linha, preceito a preceito. A mãe, ela é uma professora. Ela leva os filhos através do exemplo próprio também, mas através da disciplina, do ensino da lei do Senhor, que os filhos possam também obedecer a Deus. Isso é um papel de uma mãe. E o apóstolo Paulo em Efésios fala que vós, pais, não provoqueis os vossos filhos à ira, mas criai-os na disciplina e na demonstração do Senhor. Isso está no capítulo 6, verso 4 de Efésios. A gente também não deve irar. Às vezes a gente chega afobado na casa e começa a gritar com todo mundo, e daqui a pouco todo mundo está irritado. Então a gente não deve fazer isso.
A disciplina, ela é fundamental para o desenvolvimento moral e social e espiritual das nossas crianças. Porém, disciplina não é, de forma alguma, sinônimo de violência física ou verbal. O segundo pilar é o respeito. Tratai-vos com honra, amai-vos, irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Está em 1 Pedro 2,17. Eu só posso ter o respeito com o outro quando eu respeito a mim mesmo em primeiro lugar. E quando eu respeito o meu próximo, eu estou demonstrando que eu também sou digna de respeito. O respeito, ele me leva a tratar a outra pessoa com honra e dignidade. E é uma consequência do amor. Eu amo, eu respeito. Quem ama é feliz e valoriza as outras pessoas. Quando a gente vê uma pessoa muito triste, amargurada, é porque está faltando amor, desenvolver o amor nela, porque o amor leva à alegria. Porque o maior motivo de você estar alegre é porque você foi salva. Deus ama você. Isso é o principal. E o lar onde reina o amor, mantém o respeito mútuo por perto e as agressões e os maus tratos do lado de fora. Então, como é que eu posso demonstrar isso, o amor, né? O respeito pelo outro? A gente pode se perguntar isso. Então, eu vou dizer alguns tópicos. Dando atenção ao que o outro fala. É o primeiro ponto, né? Se o meu cônjuge está falando comigo, se o meu filho está falando comigo, eu paro e vou escutar o que ele tem para falar comigo, o que ele está dizendo. Eu posso promover um diálogo em um tom baixo de voz, ouvindo e sendo ouvido. O nome está dizendo diálogo, são dois. Eu ouço e depois eu falo. E vice-versa. Cumprindo as promessas feitas. Ninguém é obrigado a prometer nada a ninguém. Você não é obrigado a prometer nada para os seus filhos ou para a sua esposa. Mas se prometer, cumpra. Por quê? Porque quando a gente cumpre as nossas promessas, principalmente aos filhos, nós nos tornamos pessoas confiáveis, dentro da família e fora da família também. Respeitando a individualidade de cada um. Lembrando que individualidade, ela não significa independência. De eu fazer uma coisa independente, querer saber, eu faço o que eu quero. Não. Independência não significa manter segredos dentro de casa, com o cônjuge. Não é isso. Reconhecer e reforçar as qualidades do outro, né, ao invés de suas fraquezas, é um outro ponto. Se você pode ver o que é bom no seu cônjuge ou nos seus filhos, você não vai ver, não vai valorizar as coisas ruins dele. Reforce as boas, que as boas vão se multiplicar. Esqueça as ruins, que elas vão acabar dentro da casa. Agora, não confundam. Respeito não é concordar com tudo que a outra pessoa diz. Também não é aceitar tudo que o outro faz. Não é submeter-se a atitudes erradas que ele pratica. Isso não é respeito. Nossos relacionamentos, eles seriam bem melhores e mais duradouros se simplesmente aplicássemos a ele a regra que Cristo nos deixou. Portanto, tudo o que vocês quiserem que os outros te façam, façam vocês mesmos, também a eles. Mateus 7:12. Ellen White, ela complementa, ela diz, os que concedem com tal linguagem, falando da linguagem verbal que não é adequada para um lar, né? Hão de experimentar vergonha, perda de respeito próprio e da confiança em si. Terão o amargo remorso e desgosto por haverem permitido perder o domínio e falar desta forma. Quão melhor seria se nunca se proferisse palavras desta natureza dentro do lar, né? Quanto melhor havia de ser o possuir o óleo da graça no coração, ser capaz de passar por toda reprovação e suportar todas as coisas com mansidão e paciência cristã. Isso está em mente, caráter e personalidade. Os pais, eles não devem usar palavras impensadas.
Não permitas que escape dos vossos lábios nenhuma palavra de mau humor, aspereza ou ira. A graça de Cristo espera vosso pedido. Seu Espírito dominar-vos-á o coração e a consciência, presidindo vossas palavras e atos. Nunca percais o respeito de vós mesmos, devido às palavras precipitadas e impensadas. Cuidai de que vossas palavras sejam puras e santa, vossa conversa. Dai a vossos filhos um exemplo de que desejais que eles sejam. Isso também está em Mente, Caráter e Personalidade, página 257. Enfim, quem ama, respeita. Vi já muitas vezes pais, o pai falando da mãe, a mãe falando do pai, mal, na frente das crianças. Não façam isso dentro das casas de vocês. Por quê? Porque os nossos filhos estão vendo os nossos exemplos. Daqui a pouco, os filhos vão fazer o que vocês estão fazendo dentro das casas. Em terceiro lugar, quem ama, perdoa, não se vinga. Está em Colossenses 3:13. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra esta outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. A gente tem visto muito na escola sabatina sobre o perdão. Perdão é um mandamento. A convivência sempre traz desgastes. Parece incrível, mas as pessoas que mais amamos são aquelas que mais nos machucam, mais nos decepcionam. É necessário que não tenhamos expectativas elevadas do outro, porque só há um que não vai nos decepcionar. E este está lá no céu, é Jesus, né? Desentendimentos e discussões sempre existirão em relacionamentos sinceros. Porém, perdoar é um mandamento que precisamos escolher, é uma escolha. Escolher obedecer todos os dias. Porque se nós não obedecermos este mandamento do perdão, nós perderemos o nosso próprio relacionamento com Deus e o perdão de Deus sobre os nossos próprios pecados. Isso está em Mateus 6:15. Diz assim: se, porém, não perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês não perdoará as ofensas de vocês. Vejam que se o perdão de Deus está condicionado ao nosso perdão para com o outro. Não é só a gente pedir perdão a Deus, mas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, é a oração de Pai Nosso, nós precisamos ter isso em mente todos os dias na nossa casa. Ainda mais que a falta de perdão, ela é assassina. Ela mata os nossos relacionamentos, ela mata a nossa saúde. Davi diz que ele asseca os ossos, de tão grave que é a falta de perdão, o rancor. Ela mata a alegria e ela ainda nos impede de caminhar perto de Deus. Duas pessoas morando dentro da mesma casa, que são incapazes de perdoar, elas não podem suportar a vida juntas. Muitos casamentos são destruídos porque um cônjuge é incapaz de perdoar. Há pessoas que dizem que perdoam, mas constantemente trazem à baila a ofensa. Isso não é perdão. Apesar de que perdão não seja você ter uma amnésia e esquecer, mas é preciso que a gente zere a conta da pessoa, porque senão você está causando de novo aquele ressentimento dentro do seu lar. E isso cria uma barreira imensa
dentro do seu lar. Tem famílias que têm muros imensos, intransponíveis, de desarmonia por falta de perdão. Eu nem sei, mas de repente começa o relacionamento a não ter mais afetividade, não ter mais carinho, os filhos vão embora do lar, e aí não sabem por que aconteceu. São essas coisinhas que vão minando o lar, minando a harmonia, o amor dentro do lar. Ellen White diz assim: nada pode justificar o espírito irreconciliável. Aquele que não é misericordioso para com os outros, mostra não ser participante da graça perdoadora de Deus. No perdão de Deus, o coração do perdido é atraído ao grande coração do infinito amor. A torrente da compaixão divina derrama-se no espírito do pecador e dele no coração do outro. A benignidade e a misericórdia que em sua própria vida preciosa Cristo revelou, serão vistas também naqueles que se tornam participantes da sua graça. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Está em Romanos 8, 9. Está alienado de Deus e apto unicamente para a eterna separação dele. Isso está em Parábolas de Jesus, página 129. Sobre o perdão, irmãos, existem 4 questõezinhas que eu gostaria de abordar. O primeiro, Deus sempre nos oferece perdão. Antes de sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus em Cristo vos perdoou. Isso está em Efésios 4:32. Segundo, o perdão, ele é libertador. Quando você perdoa, você se livra de prisões, de grilhões. Isso está em Salmo 32, que diz: bem-aventurado aquele cuja a iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Terceiro, o perdão gera mais perdão. Mateus 6,14 diz: porque se perdoares, já foi até citado aqui, porque se perdoares aos outros as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E o quarto, o perdão, ele não tem limites. Não é porque eu perdoei uma vez, eu perdoei 2, pronto, basta. Terceira vez, vá-se embora. Não é assim. O perdão não é assim, não o perdão de Deus. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes 7? E respondeu Jesus: não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mateus 18, 21 e 22. A vingança aos que nos ofendem, ela leva a atitudes violentas, das quais iremos nos arrepender depois. Isso só irá provocar mais tristeza, mais dor, mais desrespeito, mais baixa autoestima, mais humilhação daqueles que nos cercam. Quando nós somos violentos dentro do lar, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge, além de tudo isso que eu citei, de baixa autoestima, de desrespeito, de dor e de tristeza, vir para dentro de nós mesmos, também vai seguir com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. Pensem nisso. Existem situações, irmãos, infelizmente, que eu não posso me calar aqui e terminar a mensagem dessa forma, que a gente libera o perdão, mas infelizmente, por segurança própria, por sabedoria, a gente não deve continuar o relacionamento. Isso é em última instância, na instância de violência, porque como a Rita falou aqui, nós não podemos ser cúmplices. Deus não quer que eu apanhe, que eu maltrate meu filho, espanhe, e eu fique bem na fita. Não é isso que Deus quer.
Justiça é uma coisa que toda pessoa que foi ofendida, ela pode buscar. Nós estamos falando de perdoar. Perdoar e buscar a justiça é uma outra coisa. E buscar a justiça não quer dizer se vingar. Então, é preciso que se diferencie. Não estou dizendo para os irmãos que devemos aqui aceitar de tudo, mas que nós procuremos não chegar a isso. Nós devemos ter nosso lar um lugar de refúgio. A parábola que eu falei é muito triste. Então, vamos fazer do nosso lar um lugar de refúgio. Ellen White fala assim, concluindo: homens e mulheres, eles podem atingir o ideal de Deus a respeito de se tornarem a Cristo como ajudador. O que a sabedoria humana não pode fazer, a graça realizará pelos que a Ele se entreguem em amorosa confiança. Sua providência pode unir corações com laços de origem celestial. O amor não será a mera troca de suaves e lisonjeiras palavras. O tear do céu tece uma trama de urdidura mais fina, porém mais firme do que pode tecer os teares da terra. O resultado não é um tecido débil, mas sim capaz de resistir a fadigas e provas. Coração unir-se-á coração. Os áureos vínculos de um amor que é perdurável, está em ciência do bom viver. Então, quando permitimos que Deus dirija os nossos relacionamentos, encontramos o real sentido para a vida, que é ser feliz e promover a felicidade para as pessoas que estão ao nosso redor. Se está faltando amor, irmãos, peça a Jesus, porque Ele tem prazer de ajudar a gente a conseguir esse amor divino. Nós vamos ter agora um louvor, o Davi, e depois nós vamos fazer uma oração. Eu já tomei a decisão de me entregar a Ti. Já decidi recomeçar. Mas estou preso em meu viver, com tanta coisa pra fazer. Já não consigo mais tempo pra lhe ver. Eu queria ter um tempo, conversar contigo a sós. Eu preciso desse tempo para ouvir a tua voz. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Transforma, vê minha vida mudar. Como eu quero ser diferente, Senhor. Aceita
aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar. Sempre que eu paro pra pensar, me vem a sensação de que não vou mais conseguir. Mas quando encontro teu olhar, sinto a esperança renascer, sinto a fé voltar, sei que vou vencer. Vem minha vida mudar, eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar, me transforma, vem minha vida mudar. Eu quero ser diferente, Senhor. Aceita o grito de um coração sincero. Vem me mudar. Vem me mudar. Amém. Amém. Vamos orar, irmãos. Fechemos os olhos. Senhor Deus, Pai eterno, Senhor, estamos aqui, a tua igreja está em pé. Senhor, estamos despidos diante de ti, Pai, porque tu conheces todos os nossos pensamentos, palavras, atos, omissões. Senhor, para onde iremos se não for para os teus braços, Senhor? Neste momento, Pai, perdoa-nos, Pai. Perdoa os nossos pecados. Quantas vezes nós agimos em desacordo com a Tua palavra. Rebelde, Senhor, como somos. Mas que Tu possas, Pai, neste momento, estar com cada um aqui presente. Que nossos lares, Senhor, sejam comprometidos com a Tua palavra, com amor, com proteção, com refúgio, com perdão, com harmonia, e que os pais e os filhos vivam em união, e essa união, Senhor, seja também na tua família maior, que é essa igreja, Pai, e dessa igreja, Pai, seja com a família de Deus em todo o mundo, que tu possas alcançar os lares do mundo, Senhor, por toda essa terra. Cuida do teu povo, Senhor, em todo o mundo que padece. E vem logo, Senhor Jesus, porque nós sentimos a tua falta, e que tu possas em breve nos resgatar desse mundo vil. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Leva a tua igreja para a tua casa, Senhor, no teu santo sábado, e que tu possas também amanhã dar uma linda semana para ela. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém.